Rousseau tem um papel importantíssimo na tradição filosófica ocidental. Se o Descartes foi importante porque apresentou uma nova perspectiva metodológica, uma nova maneira de encarar o conhecimento, nós podemos dizer que, do ponto de vista da problemática filosófica, dos temas privilegiados, a revolução filosófica foi feita pela contribuição pessoal do Rousseau. A filosofia do século XVIII era voltada para pensar o homem como um ser genérico, como espécie humana. Rousseau é responsável por uma profunda mudança ao ser o primeiro filósofo a chamar a atenção para o homem concreto, o homem histórico, tanto em suas questões individuais como em sociedade. Rousseau está muito preocupado com a felicidade humana, mas com a felicidade humana a ser realizada e conquistada aqui, nas condições concretas, ao contrário do pensamento metafísico tradicional, que tendia a deslocar esta felicidade para um momento posterior à própria existência histórica dos homens. No século XVIII, o mundo ocidental vive grande efervescência. Um período de profundas transformações históricas, sociais e culturais na Europa, com a afirmação do iluminismo e do naturalismo. Conforme o pensamento dominante na época, Rousseau reconhece o papel prioritário que a razão natural tem na busca de esclarecer o sentido da existência humana. Rousseau interagiu com os enciclopedistas, com os teóricos da Revolução Francesa e com os empiristas ingleses. Debateu com seus contemporâneos as principais teses desse novo momento da filosofia, que se libertava da metafísica da escolástica. É nesse período que vai se constituindo o pensamento político, porque nós temos pela primeira vez na história a possibilidade de ver se constituírem as primeiras nações, os primeiros estados e se colocando a questão concreta do poder. Faz parte de todo este clima, né, bem representado pelo evento da Revolução Francesa, a discussão do papel do todo da sociedade, do povo, no exercício do poder. O Rousseau era uma personalidade complicada, um homem que enfrentou muitas dificuldades de relacionamento, tinha um gênio explosivo, de difícil integração social. A personalidade dele era uma personalidade muito complicada do ponto de vista psíquico, né? Consta, inclusive, que o Rousseau entregou seus próprios filhos, seus 5 filhos, 5 crianças, para o orfanato, né? Abandonou as suas crianças, né? Mas isso não tira de maneira nenhuma o mérito dele, né? Das suas ideias, das suas preocupações, né? Que o homem Rousseau, o indivíduo concreto Rousseau, não compromete o Rousseau pensador. Embora, obviamente, até por coerência com a teoria dele, isto não estivesse desvinculado. Com todos os problemas pessoais que ele enfrentou, problemas familiares, problemas de relacionamento, ele, com tudo isso, enfrentando inclusive a crítica severa, particularmente da Igreja, ele deixou uma significativa obra escrita, não num sentido puramente teórico, um trabalho, digamos assim, que fosse puramente abstrato, mas sempre com a preocupação de dar uma resposta muito concreta aos problemas colocados pela sociedade europeia daquele período. Procurou elaborar sugestões para o governo, os diferentes tipos de governo que estavam sendo ensaiados naquele período histórico. O Rousseau vê o homem surgir na natureza, inserido na natureza,
em perfeita harmonia com esta própria natureza. Veja como nós estamos longe daquela ideia da essência humana, da natureza humana, como se vê na filosofia clássica, mas o homem já surge, já emerge na natureza como parte da própria natureza. E nessa condição de um ente que brota da própria natureza, o homem era parte integrante dessa natureza e compartilhava das mesmas qualidades dessa natureza. Para Rousseau, o homem nasce feliz e perfeito, profundamente integrado à natureza. O convívio em sociedade, com o progresso intelectual e racional, é que vai perturbar essa harmonia. Toda a problematização que ele faz é exatamente de tentar explicar por que o homem, sendo naturalmente um ser bom, ele se encontra ele se manifesta tão mal no âmbito da sociedade. Portanto, todo o problema da ação humana, tanto da teoria como da prática, na condição da sua existência, seria como recuperar, como resgatar este estágio de liberdade, felicidade e harmonia com a natureza, que é característica da origem do ser humano, né, e que se encontra totalmente comprometida na convivência social. E é nesta linha que todo o seu investimento intelectual, toda a sua reflexão filosófica vai passar muito no sentido vai muito na linha de, primeiro, fazer um diagnóstico, uma descrição das nossas misérias, não é? Mostrar como esses grilhões nos escravizam e, ao mesmo tempo, apontar na direção daquelas novas condições que poderiam nos trazer a felicidade. E é por isso que o Rousseau, ao modelar, né, ao vislumbrar esta nova sociedade, ele tem necessidade também de pensar numa educação diferente do que aquela que estava sendo praticada no seu momento histórico e a qual, sem dúvida alguma, se devia o desenvolvimento das ciências e das artes, mas que tinha trazido como consequência esta perda da felicidade, esta perda da liberdade e da vontade humana. Rousseau era profundamente influenciado pelo naturalismo, que marcou o Renascimento e a Idade Moderna. O pensamento vigente considerava o mundo natural, o mundo material, como uma entidade dotada de autonomia. É o que se chama na filosofia de cosmocentrismo, em oposição ao teocentrismo da Idade Média. Para os pensadores do período moderno, a natureza não precisava da intervenção divina. Mesmo aqueles filósofos que acreditavam em Deus tratavam a natureza como uma entidade autônoma e como centro de seu objeto de estudo. Do nosso antigo teocentrismo da Idade Média, nós passamos para um cosmocentrismo no Renascimento e no começo da Idade Moderna e chegamos no século XVIII, já focando muito a imagem do homem, a importância do homem, e vamos entrar nesta fase do pensamento ocidental em que predomina esse antropocentrismo. O naturalismo em filosofia é exatamente esta afirmação da autonomia, das condições naturais de existência, tanto do mundo, né, como do próprio homem neste mundo. E assim como a ciência vai procurar explicar, resolver todos os problemas e dificuldades que nós temos em explicar o próprio mundo, a ciência vai tentar explicá-lo, resolver esses problemas, analisando, pesquisando esta própria realidade natural, transformando a natureza no seu objeto de conhecimento e usando tão apenas as luzes naturais da sua razão
que faz parte dessa própria natureza para encontrar esta explicação. Ou seja, ao contrário do que ocorria na filosofia metafísica da Idade Média, não se recorrerá mais a contribuições da revelação divina, não se apelará mais à fé. Diferentemente do que pensavam os positivistas e filósofos como Descartes, Rousseau não vê a natureza como máquina. Para ele, o entrosamento entre o homem e a natureza se dá na dimensão do sentimento, de um envolvimento de sensibilidade do qual a fria razão matemática não pode dar conta. Que o homem não pode ser tratado pura e simplesmente como um fragmento dessa natureza, como um fragmento material, objetivo dessa natureza, mas, evidentemente, esta relação envolve uma densa sensibilidade que precisa ser levada em conta. E a tese dele é justamente que, ao não ter levado isso em consideração, ao ter dado um tratamento muito lógico e abstrato à realidade, as ciências desenvolveram, as artes, e ele chama de artes aí no sentido da tecnologia, não é? No sentido estético, no sentido das habilidades técnicas do homem, é evidentemente que isto provocou um aparente desenvolvimento da sociedade, mas a um custo muito alto para a felicidade humana. A vida, a convivência em sociedade vai se apresentar como um fato concreto, como um fato real para os homens e, consequentemente, o filósofo não pode ignorar este fato. Mas, ao mesmo tempo, o filósofo percebe que esta vida em sociedade não está, de maneira nenhuma, correspondendo, garantindo a segurança e a felicidade dos homens. Então, Rousseau, preocupado com essa situação, vai, uma vez descritos todos os impasses, todos os malefícios desses grilhões a que ele se refere, ele vai pensar um outro tipo de organização da vida em sociedade. Rousseau acreditava que a vida social não deveria comprometer a harmonia entre o homem e a natureza. Para isso, cada um teria de abrir mão de seus interesses egoísticos e todos deveriam fazer um pacto coletivo para colocar a vontade geral acima das vontades particulares. Desse modo, a liberdade dos indivíduos conviveria muito bem com a necessidade das normas e leis que eram impostas no âmbito da sociedade. Se o homem ficasse única e exclusivamente no âmbito da natureza, ele viveria feliz, em harmonia com as pulsões dessa natureza. Mas como o homem, historicamente, se encontrou e foi levado a esta vida social, obviamente surgiu um conflito entre a satisfação das necessidades individuais e as limitações trazidas pela vontade geral, pelos interesses coletivos daquela sociedade. E este conflito levou às guerras, levou à opressão, levou à dominação, levou aos grilhões metáfora de que se serve Rousseau. Portanto, a superação desse impasse e a recuperação da condição original do homem, mesmo vivendo em sociedade, só pode acontecer se houver um entendimento entre uma composição entre as determinações, as exigências da vontade geral e as necessidades que também são postas pela vontade particular, condição para que o homem possa ser feliz, realize esse seu objetivo de viver bem, que é a grande preocupação, o pano de fundo de todo o pensamento de Rousseau. A vontade geral se expressará formalmente mediante um processo de convenção, que está
por baixo do sentido do contrato social, a ser assinado entre todos os participantes, todos os integrantes da sociedade, e pessoalmente ou através de seus representantes. O que leva, então, necessariamente para a organização de um aparelho político-administrativo que ficou conhecido no Ocidente como Estado, sobre a forma da democracia. Este é o grande objetivo e o tema central do famoso livro do Rousseau, O Contrato Social. Rousseau não tem a menor dúvida. O fundamental, o caminho áureo para se chegar a esse novo estágio, a essa nova condição social, é, sem nenhuma dúvida, a educação. A dimensão fundamental dessa educação é a de levar o indivíduo natural a um novo estágio sem romper seu elo com a natureza. Na análise que Rousseau está fazendo do seu tempo, ele vai fazer uma crítica muito severa à educação tradicional, que era uma educação muito racionalizada, muito técnica, muito impositiva. Daí nós já estamos vendo por que o Rousseau é considerado o pai da educação moderna, porque ele é o primeiro pensador e o primeiro teórico da educação a realmente levar a sério a criança, a reconhecer a importância desse estágio como uma referência para o desenvolvimento. Ao contrário da pedagogia tradicional, que via na criança apenas uma potência, como uma folha em branco que era preciso trazer tudo e colocar ali, e geralmente trazendo aqueles valores, aquelas referências já da pessoa adulta, e de uma pessoa adulta, segundo Rousseau, totalmente deformada pela própria vida social. O Rousseau alerta pela primeira vez na história que é preciso levar em conta, tomar com muita seriedade o próprio modo de ser da criança. E, portanto, nós vamos ter agora uma pedagogia centrada na criança, que reconhece a criança, né? Não mais pegar o modelo do adulto para a implementação pela criança, mas buscar acompanhar a própria pulsação da criança, que é feliz, que nasce livre, que nasce em harmonia com a natureza. Rousseau propõe uma educação que respeite a integridade, a autenticidade e a autonomia da criança. Lança as bases de uma pedagogia que valoriza muito mais a aprendizagem do que o ensino. O mestre não deve impor, mas atuar na direção de despertar e orientar o aprendiz, incentivando posturas convergentes com uma relação harmoniosa com a natureza. Então, a grande discussão que nós vamos encontrar e o conjunto de soluções que nós vamos encontrar no Emílio, né, a famosa obra, então, que o Rousseau escreve para falar desta nova educação, né, ele aproveita, ele como que conta uma história de como seria a educação de uma criança nessa nova perspectiva dele, que essa criança é o Emílio, e ele vai mostrando como é preciso trabalhar desde a mais tenra idade, né, esta relação da criança com a natureza e não no sentido de romper esta relação. Educado dessa forma, Emílio será um cidadão capaz de assumir e aceitar as exigências impostas pela convivência social, sem sentir-se oprimido, pois terá pactuado por elas. Eu acho que a gente assume uma postura coerente com essas premissas de Rousseau quando nós procuramos encarnar na nossa prática cotidiana, e olha que não é nada fácil,
né, esta dimensão de respeito pela autonomia e pela liberdade do educando. Quer dizer, a grande meta da educação é justamente a constituição de sujeitos autônomos. Quer dizer, esta ideia da autonomia, da vontade, da autonomia, da liberdade, da razão, seja frente aos nossos determinismos naturais, né, com os quais eu preciso necessariamente conviver, porque eles fazem parte do meu a priori existencial, seja em relação aos determinismos da sociedade. O rico e o fecundo da contribuição dele está justamente neste elogio da autonomia, né? E que continua talvez o grande desafio da educação contemporânea. Hoje, né, esses grilhões de que fala o Rousseau assumiram novos formatos, as opressões são de outra natureza, estão vindo da própria tecnologia, da própria ciência, do modo de organizar da sociedade, essa engenharia social, do condicionamento pelos meios de comunicação. Quer dizer, nós continuamos tendo muitos dos grilhões, né? E, consequentemente, o aprendizado para uma vivência democrática continua. Certamente o Rousseau, e aí ele era romântico, né, exagerou no que diz respeito às possibilidades da felicidade humana. Mas isto faz parte mesmo da dimensão utópica do pensamento, que é uma força importante para a sua vitalidade. É sonhar alto, né, mesmo que a realização não seja muito possível.